falar sobre o que vocês quiserem, que isso aqui não é uma avaliação, é apenas ferramentas para que vocês possam lidar melhor com o atual papel de vocês dentro da organização, tá bom? Estão vendo? Tá tranquilo? Sim. Perfeito, então, tá? Então, vamos lá. Então, o tema da palestra hoje é riscos psicossociais no ambiente de trabalho, prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual, incluindo o tema da liderança, tá? Vamos entender por que nós falamos bastante agora sobre liderança, né? Deixei vocês falarem sobre o papel de vocês e as dificuldades, os desafios, dentro agora de um dos aspectos que até mesmo Isaías trouxe, tá? Entre diversos fatores está o assédio moral e o assédio sexual. Tá? Para quem não me conhece, como falei, eu sou psicóloga, né? Sou coach, sou empreendedora, sou palestrante. Minha primeira formação é em ciências contábeis, depois eu fiz psicologia, tenho especialização em coach, gestão de empresa, constelação familiar e estou cursando terapias integrativas. Tenho uma vasta experiência na área corporativa, tá? Eu trabalho em grandes organizações. Hoje eu trabalho na clínica, uma vasta experiência com jovens e adultos, sou palestrante e treinadora comportamental. Tá? Que eu estou fazendo aqui com vocês. Sou Coach Life e meu propósito é ajudar as pessoas a acharem outros propósitos através do processo de autoconhecimento e expansão de consciência. Eu sou idealizadora e fundadora da clínica Elmente, que fica em Barueri. Tá? Então, tenho conhecimento para poder falar para vocês sobre esse tema. Mesmo porque quando eu trabalhei em grandes organizações, eu também era líder, assim como vocês, e agora eu sou líder também na minha própria clínica. Então, vamos lá. Acho que foi a Evelyn que comentou, o problema não é o trabalho, o problema são as pessoas, né? Tem uma frase que fala, o que adoece não é o trabalho, e sim, mas a forma como somos tratados nele. Realmente, ninguém morreu, vamos dizer assim, porque trabalhou demais. A pessoa, muitas vezes, se desgasta, fica doente, ou até mesmo morre, vamos dizer assim, pelas consequências do trabalho, não pelo trabalho em si, né? Por quê? O trabalho, ele enobrece o homem, o trabalho é importante para o homem, né? Homem eu falo, homem e mulher, homem no geral, né? Por quê? Faz com que ele cresça intelectualmente, emocionalmente, em todos os aspectos da vida dele, né? Então o trabalho é importante. Mas o ambiente de trabalho, as pessoas que a gente lida, isso interfere muito. Se eu vou no meu âmbito pessoal, profissional, na minha carreira, né? E aí, podemos dizer, como vocês avaliam o clima emocional da sua equipe? Tá? Para vocês pensarem. Uma coisa é lidar com as pessoas, outra, peraí, como está esse ambiente, como está o clima? Tem lugares que a gente chega que a gente percebe, olha, que legal, o clima gostoso, harmonioso, as pessoas felizes. Ao mesmo tempo que é o contrário também, que a partir do momento que eu chego num local onde eu sinto que o ambiente está baixo, está carregado, as pessoas não estão felizes, é um ambiente mais carregado, ou seja, o clima emocional lá não está legal. Então, é importante perceber, quando você chega no seu posto de trabalho, como que eu avalio o clima emocional da sua equipe, das pessoas? Porque quem faz o local são as pessoas. Né? A gente fala, o ambiente pode ser tóxico, porque as pessoas estão toxicando o ambiente. O ambiente é o mesmo, mas quem vai fazer aquele ambiente legal ou não são as pessoas. Né? Então fica aí. Como vocês avaliam o clima emocional da sua equipe hoje? Tá? Primeira coisa para vocês refletirem. Aí, quando a gente entra nessa questão do trabalho, né, existe a norma, várias normas regulamentadoras hoje do Ministério do Trabalho e Emprego. A NR1 é uma delas, que é a norma regulamentadora 1, que existe há em torno de 50 anos, onde dela surgiram outras normas, NR 7, 9, 33, 35, não com as suas especialidades. Né? O que é falar essa norma? Ela fala sobre condições do trabalho, tanto para empregado quanto para empregador. E agora, no ano passado, houve uma atualização dessa as empresas. Tem alguém que está com o áudio aberto. Se puder fechar o áudio.
né? Por que teve essa atualização? Justamente pelo que Isaías estava falando agora há pouco. O número de adoecimentos das pessoas, o número de faltas das organizações, isso aumentou muito. Muito mesmo. Principalmente doenças relacionadas a emoções, tipo ansiedade, depressão, pânico, burnout. Tem outras doenças que é normal, a pessoa pega uma gripe, pegou a pneumonia, ficou alguma doença física, mas tem aquelas doenças de fundo emocional, que são as que nós chamamos de psicossociais, né? E é nisso que o Ministério do Trabalho ele trouxe nessa norma onde as empresas deverão cumprir a partir de agora, de 26 de maio desse ano, tá? Então, o que são riscos psicossociais? Tá? São fatores do ambiente de trabalho que podem gerar estresse crônico, desgaste emocional e problemas de saúde mental. Podem ser de origem organizacional, relacional ou até mesmo cultural. É onde o quê? O ambiente de trabalho adoece as pessoas. O ambiente fala não só as relações, mas o próprio trabalho da pessoa. Né? Então, isso é algo que a empresa tem que ver junto com os seus gestores, com os seus líderes. O que eu estou proporcionando aqui dentro da minha organização está sendo saudável para o meu colaborador? Tem alguma situação que possa estar causando adoecimento de alguma forma entre eles? Né? Para que possa haver número de faltas, adoecimentos, afastamentos, ou seja, o que for. Tá? Então, essa norma regulamentadora é uma norma que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho no Brasil. Ela foi criada pelo Ministério do Trabalho, como eu falei anteriormente, tá? Então, quais são os exemplos de normas desses riscos psicossociais? Principalmente quando a pessoa se sente isolada, falta de reconhecimento ou feedback, conflitos interpessoais constantes, assédio moral ou sexual, que é um dos temas da nossa palestra hoje, a falta de apoio da liderança, sobrecarga e insegurança no trabalho. Tá? Então, esses aqui são os pontos que hoje o Ministério do Trabalho está pegando para que as próprias empresas possam lidar, trabalhar dentro das organizações para que possa diminuir essas situações que estão acontecendo. Quando a empresa não olha esses pontos, esses riscos, quais são as consequências? Aumento do absenteísmo, doenças ocupacionais, como burnout, rotatividade, sofrimento humano, insônia, burnout, irritabilidade, ansiedade e tantas outras. Né? Então, e quem lidera precisa ter essa sensibilidade para perceber os sinais antes que se tornem adoecimento. É aí que entra o papel do líder nesses aspectos dos riscos psicossociais. Entender, opa, peraí, lembra que eu falei para vocês refletirem. Doutora, explica esse primeiro para elas aí. Qual? O que é esse aumento desse absenteísmo? É o que a gente está sofrendo hoje. Exatamente, aumento da falta, né? A pessoa pega atestado, atrás de atestado, ou qualquer outra situação, seja por causa do trabalho, ou seja porque alguma situação que está acontecendo em casa que reflete no trabalho dela. Entende? Então, o que o líder precisa? Ter essa sensibilidade. Não estou falando que o líder ele tem que resolver. Não é papel do líder resolver o problema pessoal do colaborador, mas ele tem que identificar para saber onde está afetando no trabalho. Onde pode afetar o trabalho dele. Tá? Vamos dizer assim, mas se o colaborador está com um problema em casa, ele está passando por um problema familiar, onde ele está causando essa ansiedade dele, essa depressão, qualquer outra situação, isso está afetando o trabalho dele. É diferente. Onde essa situação que ele está vivendo, por exemplo, de ansiedade, estresse, depressão, ocorre dentro do trabalho. Então, a gente precisa saber separar. Entende? Se ocorre dentro do trabalho, sim, é problema da empresa e da liderança. Se ocorre fora do trabalho, mas está afetando dentro do trabalho dele, é uma outra situação. E o que o Ministério do Trabalho fala, o quê? O que ocorre dentro do trabalho. Porque a vida pessoal do trabalhador, a empresa não pode interferir. Ela pode ajudar de alguma forma.
mas não pode interferir porque o colaborador ele tem livre arbítrio para fazer o que quiser na vida dele fora do ambiente de trabalho. Mas se está acontecendo algo dentro do ambiente de trabalho, como esses exemplos aqui, isolamento, falta de reconhecimento, assédio, sobrecarga de trabalho, você diz, opa, peraí, o que está acontecendo nos processos de trabalho? Tá? Onde eu estou tendo essas consequências. Tá? Isso é uma corresponsabilidade da empresa e do trabalhador. Não é, quando a gente fala de riscos sociais, devido a essa atualização da norma, não é a responsabilidade só da empresa. Tem a norma, tem a empresa e tem o trabalhador. Tá? Onde é importante saber prevenir, identificar o problema e agir. Então, diante desses 3 fatores, a saúde psicológica no ambiente de trabalho é afetada. Tá? Então, para colocar NRI, diminuir os riscos sociais, é os 3. Ver o que a norma pede, qual o papel da empresa, qual que é o trabalho do trabalhador. E quando entra o trabalhador, entra assim também a liderança. Tá? Então, o papel nosso é prevenir, identificar e agir. Tá? E aí, e qual que é o papel da liderança nesse processo? Tá? A liderança tem um processo de escuta, respeito e exemplo. Tá? A empresa, colocar políticas reais de apoio e prevenção ao adoecimento. E o colaborador, se cuidar, comunicar e participar. Tá? Então, se a empresa está, vamos dizer assim, um dos trabalhadores, um dos colegas de trabalho, você percebe que ele está com sobrecarga, ele está irritado, ele mudou o comportamento dele. Então, cabe ao colaborador se comunicar com o líder, cabe ao colega de trabalho verificar o que está acontecendo e comunicar também. A empresa verificar, fazer um trabalho de prevenção, né? E o líder escutar e levar, fazer essa intermediação, por exemplo, entre o RH, entre o gestor e o próprio colaborador. Então, é um trabalho de todas as mãos, não é um, outro ou outro. A responsabilidade é conjunta, tá? Então, ambientes saudáveis constroem em conjunto, não é isoladamente. Tá? Então, a responsabilidade sobre a saúde mental do trabalho é de todos, mas o papel de cada um dentro da organização é diferente. E é importante saber, tá bom, qual que é o meu papel dentro desse processo? Tá? Aí fica a pergunta, qual é o meu papel perante todas essas situações? Aí vem essa pergunta, você já percebeu alguém da sua equipe mudando de comportamento após uma situação de estresse no trabalho? Alguém tem alguma coisa a comentar, tem algum exemplo que possa trazer aqui pra gente? Não precisa citar nomes. Se ninguém sente vontade de falar, não tem problema nenhum, tá? Mas é muito comum, né, a gente perceber, devido à situação que aconteceu dentro da empresa, alguém muda o comportamento. Tá? E aí cabe o quê? O líder entrar. Essa situação pode ser entre colegas de trabalho, entre liderança, entre o próprio colaborador e o próprio cliente. Aí entra essa sensibilidade do líder e chegar e falar. Entender o que está acontecendo para tomar uma ação para que isso não se repita novamente. Tá? Mas aí eu falei que dentro do papel do líder, né, a gente vai falar sobre o item que é importante, né, sobre o assédio. Mas o que seria o assédio em si? Tá? Vou passar aqui um vídeo rapidinho para vocês. Mas o que é o assédio? Como podemos entender, ou como que o próprio dicionário ele fala o que é assédio? Assédio é tudo aquilo que vai além, onde você vai além daquilo que a pessoa permite. É um ato de transgredir algo. Transgredir algo que é estabelecido um limite. Dentro da organização tem o limite do respeito. O limite é, como eu falei, cada um tem seu papel, então tudo tem um limite. A partir do momento que aquilo vai além de um limite, que é estabelecido com normas, com éticas, com valores dentro da organização, pode ser considerado assédio. Tá? Mas, antes de falar do moral e do sexual, vamos entender o que é esse
o assédio. Opa. Cadê? Mas, por algum motivo não está entrando aqui. Eu testei agora um pouco. Isso mesmo. Essa é alguma coisa relacionada do link. Deixa eu tentar colocar de outra forma aqui para vocês. Vou interromper um pouco esse e vou colocar de outra forma aqui para vocês. Estão conseguindo ver? Está mostrando para vocês? Está passando ou não para vocês? Não. Não? Não. Por algum motivo não está aparecendo, mas não perder tempo, não tem problema nenhum, tá? Então, o que é? Como falei, o assédio é tudo aquilo que transgride aquilo que é solicitado, aquilo que é permitido dentro de uma organização. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vou dar a apresentação para vocês. Estão vendo agora? E agora coloquei. Para mim não está aparecendo. Tem que clicar alguma coisa aqui, será? E aí, já não sei. A mim tá aparecendo. Normal. Ai, já não sei, Neide, se para você precisa fazer alguma coisa que não está aparecendo. Deixa eu clicar aqui alguma coisa para ver se vai. Não? Bom. Qualquer coisa você tenta sair e entrar de novo para ver se aparece para você, tá? Uhum. Bom, então assédio moral é o quê? É aquele conjunto de condutas repetitivas que expõem alguém a situações humilhantes ou constrangedoras, tá? Muitas vezes é silencioso, mas extremamente destrutivo. Como que a gente consegue considerar o assédio moral? Pela repetição daquele hábito, daquela transgressão. Tá? Exemplo, gritar ou humilhar em público, quando isso é relacionado a algo frequente, isolar pessoas do grupo. Lembra que os críticos psicossociais tinham a questão do isolamento? Então, ele está aqui dentro também. Tá? Desvalorizar constantemente o trabalho da pessoa, falar assim, olha, o seu trabalho não é legal, o seu trabalho não está sendo... Você ridicularizar ou humilhar aquela pessoa, lembre-se, esse não é o papel do líder. Tá? Desvalorizar o trabalho do líder é ensinar, é servir
aquela pessoa de forma que ela possa crescer dentro do trabalho e da organização, fazer piadas, por exemplo, com a aparência, o estilo da pessoa. Tá? Então, o problema é que alguns líderes confundem autoridade com abuso de poder. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Tá? Lembra que eu falei lá no começo que, às vezes, a pessoa está naquela situação, como todos, na base, né, fazer um trabalho operacional, de atendimento, e quando ela sobe esse nível da liderança, ela tem que mudar também a mentalidade dela. Porque se ela não mudar a mentalidade dela, ela continua na mesma situação, e isso não é o papel do líder. Quando você entrar numa posição de gestão de pessoas. Quando você está na mesma base operacional, no atendimento, todo mundo lá, ok. Mas quando você vai numa situação acima, hierarquicamente, as coisas mudam. E isso vocês podem levar para a vida de vocês. Tá? A gente está falando aqui no ambiente de trabalho, mas é aquela situação. Quem vem antes, quem vem depois, em qualquer situação da nossa vida. Vamos pensar o seguinte, numa relação de família. Os pais vêm antes dos filhos. Os filhos vêm depois dos pais, os irmãos estão na mesma base de filhos. Então, essa base de irmãos não pode transgredir a base dos pais. E tem também, irmão, 1, 2, 3 e 4. Existe uma hierarquia também. Então, essa lei da ordem, a gente precisa respeitar. E quando uma dessas hierarquias, ela sobrepõe a outra, dá o quê? Conflito no sistema. Então, cada loja do Blends, e até mesmo os franqueados, é um sistema. E o Blends, como um todo, é um sistema maior. Então, todas as posições, existe uma liderança. Vocês são líderes das lojas próprias do Blends. Existem os líderes dos franqueados. E existem os líderes maiores, que são os donos da empresa. Então, cada um tem uma posição de liderança e diferenciação dentro do sistema. Então, quando essa situação de hierarquia ela é transgredida, está conflito no sistema. E quando alguém sai de uma base de operacional para uma base de liderança, e até depois uma liderança maior, também existe uma situação de mudança de, principalmente, mentalidade. Antes da pessoa ser líder de pessoas, de uma equipe, ela precisa, primeiramente, ser líder de si, da sua vida. E, principalmente, ser líder das suas emoções. Ter o que nós chamamos de controle emocional. Trabalhar a sua inteligência emocional. Para quê? Para que ele possa, principalmente aqui no assédio moral, vem muito disso que vocês falaram no início. Saber lidar, falar com as pessoas. Só que eu só consigo falar com as pessoas a partir do momento que eu tenho controle de mim. Porque aquela pessoa, aquele liderado, ele vai me tirar do eixo. Vai fazer coisas que vai me afetar. Só que eu preciso ter o quê? O controle. O equilíbrio do sistema. Então, eu só consigo liderar a partir do momento que eu consigo me liderar. Eu falo assim, mas eu não sei, nunca fui líder, é a primeira vez que me coloquei na posição de líderes. Vamos dizer assim, existem 2 situações de líderes que a gente consegue relacionar e entender. Existem aquelas pessoas que são líderes natas. E que é líderes natas? Aquelas que nasceram já líderes. E tem aquelas outras pessoas que elas precisam aprender a ser líderes. Ambas têm condições? Tem. Uma é natural dela. Mas não quer dizer que aquela que é natural, ela não precisa aprender algumas coisas, aprender a técnica, principalmente se conhecer. A outra precisa desenvolver. Então, uma habilidade que nós não temos como pessoa, nós podemos adquirir. Através de cursos, treinamentos, qualquer situação que nos faça evoluir intelectualmente. Mas todos nós temos condições de desenvolver uma habilidade que não temos, e a liderança é uma habilidade. E aquelas que são natas, aquelas que já que desde criança, a gente percebe algumas crianças que aquela lá é a líder do grupo, aquela lá é o líder do grupo. A gente vê isso nas crianças.
Então, ele já vem com uma tendência nisso. Só precisa o quê? Modular aquela criança. Para quando chegar na fase adulta, ela consiga saber lidar com as pessoas. Senão, muitas vezes o que acontece, aquela pessoa que acha que é líder de tudo, acaba sendo arrogante, prepotente, acha que é o dono do mundo, da situação. E o ato de se conhecer para que você possa ser um bom líder, ele é constante. Então, quando vocês trazem assim, olha, eu acho que o meu maior desafio como líder é lidar com as pessoas, eu volto a pergunta para vocês. Tá, mas como eu estou lidando com a liderança da minha vida? Dos meus sentimentos, das minhas emoções, como está o meu equilíbrio emocional? Que a partir do momento que você tiver isso dentro de você, liderar um grupo, uma equipe, outras pessoas, até mesmo a sua família, será muito mais fácil. Você pode ter capacitação técnica, procurar cursos, como que aqui é uma capacitação nesse sentido. Aqui é vocês abrir a consciência de vocês para que vocês possam entender melhor a posição de vocês dentro da organização. É o papel da organização, lembra? Então, o trabalho da organização, que é a empresa, que é o trabalho do líder, e o trabalho dos trabalhadores. A posição dos trabalhadores. Cada um tem o seu papel. Tá? Então, para que não ocorra o assédio moral dentro das organizações, que são aquelas situações como aqui, constrangedoras, humilhantes, que você transgride alguma coisa, você precisa primeiramente se autoconhecer. E saber qual que é o seu papel, qual é a sua autoridade dentro daquele local. Tá? Então, e aqui são apenas alguns exemplos comuns que a gente vê muito acontecer. Porque todo mundo gosta o quê? De ser tratado com respeito. Todo mundo gosta o quê? De ser ouvido. Tá? As pessoas gostam do seu trabalho, seja reconhecido. Se você não sabe, que você tenha a abertura de chegar e falar, eu não sei, me ensina. Então, tudo isso faz parte do processo. Tá? E qual que é a diferença, então, né, na prática? Né? Liderar com firmeza não é sinônimo de tratar com desrespeito. Às vezes as pessoas falam que você gritando, você falando um pouco mais alto, você tratar com desrespeito. Não. Qual que é a diferença de uma gestão firme e de assédio? Tá? Quando eu sei que eu estou sendo firme como líder, né, onde eu estou usando a minha liderança para poder ensinar, mostrar e tudo mais, quando eu estou assediando alguém. Tá? Exemplo, definir metas claras. Quando você cobra essas metas com ironia e agressividade, você está usando já de um assédio. Mas quando você deixa claro o que você quer, quando você explica, quando você desenha, coloca a lousa, seja como for, tá lá. É apenas cobrar aquilo que foi solicitado de forma clara. Exemplo, dar feedback direto. Né? Às vezes, isso acontece muitas vezes em ambiente familiar, no ambiente com os amigos, a pessoa quer falar uma coisa para você, só que ela não fala diretamente, ela fica dando indiretinhas. No ambiente de trabalho não pode acontecer isso. No ambiente de trabalho, o líder ele tem que ser direto. Tá? Então, não é ridicularizar o colaborador, é chamar e dar feedback daquilo que ele precisa mudar, seja do seu comportamento, seja no seu trabalho, seja onde for. Então, o líder ele não pode fazer algo indireto, com gracinha, com forma, olha, estou te falando, mas vai lá, mas não ser, claro, que não seja em público. Chama aquele colaborador no canto, para conversa e fala. Tá? Então, como for dar feedback, como for chamar o colaborador para chamar a atenção de alguma coisa, é sempre você e o liderado. Não é aberto em público. Tá? Isso, novamente, é para a vida. A gente vê muitas vezes mães, pais se descontrolando e dando bronca em filhos em público. No meio da família, na escola, na rua. Isso não é legal, isso é constrangedor. Então, pense nisso no ambiente de trabalho. É muitas vezes o que acontece com muitos líderes. Esses líderes, quando eles fazem isso com os colaboradores no meio dos colegas, de chamar a atenção, falar em voz alta, é que muitas vezes ele passou isso lá atrás, na infância.
com suas figuras de autoridade, geralmente mãe, pai, professor, seja quem for. Entende? Então, foi assim, meu líder lá atrás, né, isso eu falo de forma inconsciente, lógico que a criança não sabe disso, ela foi em um momento ridicularizada na frente de todo mundo. Só que para ela, ele é exemplo de ser líder. Então, quando ela está na fase adulta dela, a probabilidade dela repetir aquele comportamento é muito grande. Por isso, muitas vezes, a gente precisa lapidar algumas coisas, entender as técnicas, o que é ser. Tá? Outro exemplo, diferença prática. Exige resultados. Tá? Então, você coloca metas claras, você dá feedback e exige o resultado. Um tempo, olha, você tem um mês para fazer isso, você tem quanto tempo para fazer isso. Exigir o resultado daquilo que foi cobrado. Agora, quando você controla excessivamente e expõe ao ridículo, isso é assédio. Tá? Então, a gente precisa entender, opa, peraí, o que é uma gestão firme, clara, direta, com resultados e quando que eu estou agindo de forma transgressora. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto? Então, se eu tenho dúvidas, vamos continuar, tá? Aí, para pensar também, você já viu uma cobrança virar humilhação? Ou que poderia ter sido feito diferente? Tá? Então, é o exemplo que eu acabei de dar. Tá? Então, toda vez que uma pessoa é ridicularizada no meio de todo mundo, é humilhação. E isso não é legal. Ninguém gosta. Posso dar um exemplo? Pode, claro. Eu agora não tenho mais essa funcionária, mas eu tinha uma funcionária que, tipo, às vezes passava muito do ponto, né? O que a gente fala de passar do ponto é achar que a outra pessoa não tem sentimento e não sabe o que ela está fazendo. Por exemplo, gritar com a pessoa, entendeu? Tipo, gritar com a pessoa, falar com ela com muita autoridade, como se ela fosse a líder, entendeu? E eu vou te falar porque realmente aconteceu na minha loja, eu esperei acontecer, né? Porque às vezes a gente tem que esperar para ver como que vai ser, para você poder lidar com aquilo. Aconteceu, eu esperei, porque estava na hora do movimento e tal, você acaba, né? Agora não é hora, porque já está muito inflamado, vamos esperar um pouco. Acabou todo aquele fluxo, chamei a pessoa para conversar, expliquei para ela que isso não é ensinar, isso é oprimir a pessoa. Isso é você querer falar para ela que ela não tem capacidade de fazer. Entendeu? E aconteceu, é igual você falou, às vezes a gente tem que estar também equilibrada. Eu sou uma pessoa que me acho muito equilibrada. Às vezes tem horas que eu penso em agir e eu falo, não, agora não é hora, é melhor ficar calma, esperar a poeira baixar um pouco e as pessoas se acalmarem, né? E geralmente eu faço isso com muita frequência. Aqui na minha loja eu quase não tenho problemas e nem faltas, tá? Eu tenho muito poucos problemas na minha loja, então acho que, na verdade, das lojas do Marcelo em si, eu acho que eu sou a que menos problemática. Né? Tenho meus problemas, mas eu acho que eu sou a menos. E aí eu tinha uma funcionária que ela excedia muito. E aí sentei com ela, conversei com ela, e não só com ela, conversei com a outra pessoa também, porque eu acho que às vezes você escutar as duas pessoas é bom, porque você vai tirar uma conclusão sobre aquilo que aconteceu, porque você presenciou de fora. Então, quando a gente está de fora, a gente tem uma clareza maior, né, dos fatos em si. E aconteceu, e, vou falar para você, eu sou muito grata por, às vezes, escutar pessoas mais velhas, né, às vezes eu quero tomar algumas atitudes, eu não tomo minhas atitudes, eu procuro outros caminhos para ver se é a melhor forma. E nesse dia eu me achei muito maravilhosa, porque, tipo, eu me pus no lugar das duas pessoas e expliquei o tanto quanto é importante a gente respeitar o outro. E eu sempre dou o meu exemplo como líder. Eu falo assim, eu sou líder, mas eu não grito com ninguém. Eu não finjo que ninguém aqui é super abaixo de mim. Eu trato todo mundo numa linha tênue, né? Sabendo que eu sou a voz ativa dentro da loja e que eu preciso respeitá-las para elas poderem me respeitar. Porque a partir do momento que eu não a respeito, eu não mereço respeito. Porque é como você falou, o assédio moral. O assédio moral, ele não vem só de piadas, ele não vem só de conversinhas, ele vem muito de atitudes.
tá? Isso tem que ficar muito importante, não só para mim, mas para todos os envolvidos que estão na nossa ligação, que assim, às vezes a gente vai falar com um colaborador, às vezes a gente está um dia ruim, porque a gente somos seres humanos, como você acabou de falar. Exatamente. E às vezes a gente tem que se entender que, dentro da minha loja, eu coloquei meu uniforme, eu sou a Estela, líder do Blend, que preciso sim me apresentar como pessoa respeitosa e respeitar o meu próximo, né? Então, nesse dia, assim, eu falei assim, eu fui muito calma, mas, tipo assim, antes disso, eu fui até uma pessoa mais coerente, né? Porque às vezes você tem que ter uma pessoa coerente. Nesse caso, eu sempre, quando tem um problema muito grande, um exemplo, eu não vou dar, tipo assim, eu não vou no Marcelo. Eu vou para uma pessoa que eu tenho mais contato ali, eu vou, Isaías, aconteceu tal coisa. Como você me auxilia? Eu tô pensando em fazer assim, assado. A gente conversa, chega num consenso, e assim é melhor. Né? Porque às vezes a gente quer tomar as dores ou fazer do nosso jeito e a gente acaba fazendo tudo errado, é igual você falou. A equipe acaba baixando muito o rendimento, né? E é muito triste saber também que as pessoas acham que a empresa, a loja, ela é dividida por períodos. A loja ela não pode ser dividida, ela tem que ser uma loja só. Todos trabalhando para o mesmo valor. Exatamente, Entendeu? porque é questão de sistema, né? Cada loja é um sistema e tem um sistema maior. Exatamente. Tem que você ter muito claro isso. E isso eu tenho muito claro comigo. Às vezes, igual eu tô te falando aqui, às vezes acontece algumas situações, às vezes tá tudo tão acalorado que se você colocar a mão vai piorar mais. Então, às vezes é melhor você esperar abaixar um pouco e tentar resolver da melhor forma que seja para todas as partes, né? E isso que você falou de piadinha, isso é muito importante, sabia? Eu acho isso muito importante, porque a pessoa que ela vai lá e se impõe e fala o que ela pensa para outra pessoa, ela tá mostrando que ela é uma pessoa séria, que ela não tá ali para brincar e nem para ficar ouvindo piadinha de ninguém. Esse é meu ponto de vista. Exatamente. É ótimo exemplo. Exatamente isso, entende? Porque quando a gente vê alguém humilhado e quando a gente não souber o que fazer, procurar mentores, procurar pessoas mais velhas, procurar quem já passou por isso ou quem tem mais experiência. Isso é sinal de sabedoria. Isso não é questão, olha, eu vou mostrar que eu sou fraca para pedir ajuda. Não, muito pelo contrário. Quem pede ajuda é aquele que quer crescer mais, quer fazer o correto. Entendeu? Então, porque a gente não sabe tudo. Então, se eu estou em dúvida com que atitude tomar, então vou lá procurar ajuda, pedir para alguém mais sábio, eu vou ler num livro, vou assistir um vídeo, vou fazer qualquer coisa que me dê segurança para tomar uma atitude que eu estou meio receosa do que fazer. Na dúvida, não faça nada, espera. E não toma nenhuma atitude no calor da emoção que você possa se arrepender depois. Tá? Certíssimo. Tá? E o que é o assédio sexual? Né? O assédio sexual é qualquer comportamento com conotação sexual indesejado que afeta a dignidade da pessoa no trabalho. Tá? Ele pode ser direto ou sutil, verbal ou não verbal. Tá? Não precisa haver contato físico para ser assédio. Tá? Então, você está mais próximo da pessoa, vim com recadinhos, ou vim com convites, hoje é muito comum ver nudes, mandar nudes, tudo isso é assédio. Tá? Frases como, nossa, você está muito bonita hoje. Uma coisa é você elogiar a pessoa, nossa, você está bem vestida hoje. Como uma forma de elogio. Mas se você faz isso de forma repetida, ou até com umas segundas intenções, com olhares, com gestos, isso é assédio. Tá? Convite insistente para sair que não seja com o âmbito profissional. Tá? Olhares invasivos, ou até mesmo toques no corpo, tudo isso é considerado assédio. Tá? Então, todo comportamento com conotação fora do trabalho, fora do que é relacionado ao trabalho, mas com alto sexual, seja por palavras, seja por gestos, seja por olhares, qualquer coisa que denuncie um comportamento além do que é esperado do trabalho, tá? A liderança, ela precisa ficar atenta e, principalmente, saber acolher e encaminhar em casos com seriedade. Independente, o olhar da liderança nesse sentido por quê? Esse assédio pode acontecer entre colaboradores, pode acontecer da liderança para o subordinado, do subordinado para a liderança, pode acontecer da diretoria para a liderança, da diretoria para subordinados. Qualquer pessoa dentro do ambiente do trabalho
pode sofrer qualquer tipo de ato sexual, de um assédio, de uma transgressão, de um comportamento indesejado. Lembre-se que eu falei para você, cada posição de uma das pessoas tem uma liderança. São líderes de lojas, tem líderes de franquias, tem os líderes da empresa e tem o alto líder, que é o dono da empresa. Então, todos esses que estão em posição de liderança, ele tem que ter esse olhar de, opa, peraí, estou percebendo uma sensibilidade diferente entre o comportamento de fulano e ciclano, entre A e B, ou B e C, ou A, B e C, que é normal hoje. Então, o papel do líder, nesse sentido, é perceber. A roupa que fulano, ciclano tá vestindo. Perceber o quê? O olhar de um, o olhar do outro. Se for algo, vamos dizer assim, olha, se for permitido dentro da empresa que as pessoas tenham algum tipo de relação, no sentido de namorar, alguma coisa nesse sentido, ou trabalhar junto, marido, mulher, essas coisas, tudo bem, uma coisa é isso, mas que seja separado. Opa, peraí, vocês estão no ambiente de trabalho, vocês querem ter uma relação mais profunda, que seja fora do trabalho. Isso precisa ficar bem claro, isso, né? Então, colocar a mão, abraçar a pessoa sem que ela queira, ficar muito próximo à pessoa, tudo isso são comportamentos que denotam uma conotação sexual, tá? Lembrando, né, que a intenção de quem faz não importa. O que importa é o impacto de quem recebe. Porque você ouve muito, né, umas situações assim, mas eu não tive a intenção de provocar nenhum tipo de assédio sexual com a pessoa, só que a pessoa recebeu dessa forma. E por que ela recebeu dessa forma? Se essa pessoa recebeu um comportamento, uma frase, algo seu que deu para conotar um assédio sexual, se esse comportamento é só com ela, opa, peraí, então, por que com ela é diferente? Se você tem um comportamento que denota que você está com interesse em uma pessoa, esse comportamento tem que ser igual com a pessoa A, B, C, D, E, F, para todo mundo. Tipo assim, é uma característica do comportamento daquela pessoa, só que ela não distingue aquele comportamento daquela pessoa. Sabe aquelas pessoas, às vezes, gostam de falar pegando nas pessoas, abraçando as pessoas, só que ela faz isso com todo mundo. É dela, é uma característica dela. Então, é diferente se ela faz com uma pessoa específica de outra maneira, com outras palavras. Então, pode sim ser conectado com assédio sexual. Mas eu tenho mais liberdade, tenho mais amizade com fulano A e não com fulano B. É diferente também, você vai perceber. Eles têm uma amizade além do trabalho, eles saem, vão para balada, enfim, seja o que for. Tudo bem, mas dentro da empresa tem que ter o respeito. Isso é para o cabelo do quê? A liderança precisa ficar atenta e principalmente saber acolher e encaminhar em casos de seriedade. Tá? Porque isso pode sim ficar denotado, isso pode virar processo, isso pode virar várias outras coisas dentro da organização. Tá? Então, é importante perceber isso para que isso não ocorra de forma frequente e também que seja claro o comportamento, as regras dentro da empresa de comportamento, seja entre a equipe, seja com os clientes. Tá? Porque também pode acontecer essa questão do assédio sexual com os clientes que frequentam frequentemente, que vão ao café frequentemente. Tá? Isso também pode ser considerado. Tá? Então, é algo muito importante, que por isso que entrou no rol dos 9 pontos de riscos psicossociais maiores que estão acontecendo dentro das organizações. Tá? Então, resumindo aqui, o que é assédio moral e sexual? Assédio moral é uma conduta repetitiva dentro da relação de trabalho em que o empregado é submetido a situações humilhantes e constrangedoras. Exemplo, atribuir de propósito e com frequência tarefas inferiores ou distintas das suas atribuições, agredir verbalmente, dirigir gestos de desprezo, alterar o tom da voz, desconsiderar problema de saúde ou recomendações médicas na distribuição de suas tarefas. Já o assédio sexual é autoconstranger alguém com o intuito de obter vantagem de favorecimento sexual. Exemplos: promessa de tratamento diferenciado com insinuações explícitas ou veladas, contato físico não desejado e convites impertinentes, e chantagem para permanência no emprego, conversas indesejáveis sobre sexo. Tá? Então, aqui é o resumo sobre esse tema, assédio moral e sexual.
que é importante o líder estar atento, tá? Aí, como já falamos bastante, o papel da liderança, né, molda todo o comportamento da equipe, tá? Se o líder ignora o desrespeito, o time entende que isso é aceitável. Se o líder acolhe e ouve, o time aprende a fazer o mesmo, tá? Então, lembre, principalmente, líder é um exemplo para o restante do time. O que ele fizer, os outros também sentirão um dever ou entende que é aceitável, que ele pode fazer também, que é permitido, tá? Então, os líderes são termômetros e termostatos do ambiente. Precisam perceber o clima, mas também têm o poder de mudá-lo. Quais boas práticas da liderança? Comunicação clara, não violenta, feedback com empatia, de forma particular, intervenção imediata diante de comportamentos inadequados e estimular canais de escuta, tá? Às vezes, o líder precisa mais escutar do que falar, tá? Quando ele fala, ele precisa falar com técnica, com razão. Então, apenas escuta o que o seu liderado precisa dizer, tá? Então, muitas vezes, as pessoas na equipe, elas só querem ser ouvidas. Elas não precisam de... Porque muitas vezes elas sabem as regras, mas naquele momento do calor, ela transgrediu. Mas a partir do momento que ela se sente ouvida, ela se sente acolhida. Então, lembre-se, líderes, muitas vezes, o seu liderado só quer ser ouvido, tá? Mas ouvir é sem julgar, é simplesmente ouvir. Se você tiver vontade de falar e você não pode falar, toma água, faça, sai, pessoal, já volta, vai no banheiro, volta, apenas ouça, tá? Tá? E 7 razões... Oi? E aquele negócio também, né? Ouvir e não externar. Porque às vezes a gente ouve e acaba externando, e o líder não pode ter isso. Ele tem que ouvir, pegar para si o que é para si, o que não for para si, deixar passar, e não passar para outros colaboradores, né? Que hoje isso acontece, eu acredito que não na minha loja, mas não sei nas outras, mas acaba acontecendo. Então, às vezes a gente tem que ouvir, entender aquela pessoa, às vezes você não concorda, mas você tem que entender ela, porque a gente tem empatia pelo outro, né? E às vezes, quando a pessoa pede para falar, é que ela já está no limite dela. Se ela não falar, ela vai começar a agir de outra maneira, que não vai ser legal nem para ela e nem para os outros colaboradores. Eu acho que isso é bem importante, frisar muito isso, em ouvir e não externar. Quando eu falo a palavra externar, é colocar para outra pessoa do mesmo ciclo, é falar, é um comentário, uma pessoa de confiança. Todo mundo tem uma pessoa de confiança dentro do ambiente de trabalho. Eu confio em você, você confia em outra, que outra confia em outra. Isso acaba gerando fofocas, conversas distorcidas, e a pessoa que falou, ela se sente muito triste e muito decepcionada, porque a pessoa que ela podia contar, ela não pode. Exatamente. E sabe o que é importante, Estela, saber, como líder, quando você pega isso, essa questão do externar, não externar para as pessoas que estão na mesma base, lembra? Você pode externar para um líder seu, alguém acima de você, mas nunca abaixo. Nunca abaixo, porque senão gerar as intrigas e as fofocas, né? Exatamente. Então, você está fazendo mais papel de fofoqueiro, de leve trás, do que de líder mesmo. Do que de líder, que é escutar. Levar aquilo que o seu colaborador está dizendo para cima, se for necessário. Tem casos que não é necessário ficar com você e está tudo certo. Tá? Então, ações para manter uma equipe motivada, tá? Reconhecer as pessoas da equipe de forma individual, mostrando a importância de cada uma. Lembre-se, se você for elogiar alguém, elogia em público. Se for recriminar alguém, se for chamar a atenção de alguém, que seja em particular, tá? Conhecer o perfil dos liderados e direcionar tarefas de acordo com as habilidades de cada um. Lembra, pessoas são diferentes, não queira que um colaborador seja igual ao outro, mas todos têm as suas qualidades, assim como todos têm os seus defeitos, tá? Ninguém é mais nem menos que ninguém. Ouvir opiniões e sugestões da equipe, evitando hierarquia. Saber quando e como cobrar, repreender, reconhecer, ceder e recomeçar, tá? Lembre-se desses verbos: cobrar, repreender, reconhecer, ceder e recomeçar, tá? Saber lidar com falhas e direcionar para que cada erro se torne um aprendizado, tá? E não que cada erro, porque todos nós podemos errar, seja um martírio para aquela pessoa, como algo que abone
a autoestima dela. Aí é um dos fatores de adoecimento no trabalho. Aquele erro que ela cometeu no trabalho seja um sinal de, olha, aquela pessoa tem aquela marquinha, como se tivesse uma chancelada lá porque ela errou em algo. Tá? Reconhecer as necessidades individuais para motivar cada pessoa da equipe. Lembra-se, as pessoas são diferentes, cada um tem as suas necessidades. Um vai ter mais facilidade de aprendizagem, outros não. Né? Uns vão demandar um pouco mais de você, outros nem tanto. Tá? E perceber o grau de satisfação de cada liderado e agir antecipadamente para evitar problemas. Tá? Então, se você perceber o quanto que aquele liderado está satisfeito ou não com a empresa, com o seu trabalho e tudo mais, tenta fazer situações que possam motivar a equipe dentro da sua loja. Vamos fazer um café só para nós, vamos, sei lá, o aniversário de comemorar ali, trazer alguma coisa, enfim, qualquer coisa que faça que a pessoa sinta pertencente àquele grupo e valorizada. Tá? Então, isso é muito importante. Cada loja ter a sua particularidade de como todas aquelas pessoas são pertencentes àquele grupo. Quando a pessoa não se sente pertencente àquele grupo, é uma das situações que as pessoas começam a faltar e aumenta o absenteísmo dentro das organizações. Porque você não se sente pertencente àquele grupo. E você quer que você se sinta pertencente? Você quer sair, você quer ir embora. Você arranja desculpa. Tá? Então, ter um ambiente, um clima onde todos sejam bem-vindos, independente das suas questões. Isso é o papel do líder, né? Manter a equipe motivada, de forma que todos, com pequenos gestos, como eu falei, um café, um presente, um aniversário, sei lá, o que for que você possa fazer para que a sua equipe se sinta pertencente àquele sistema. Tá? E assim, né, prevenir os riscos sociais não é apenas uma questão legal, é uma questão de ética humana e estratégica. Né? Então, cada atitude sua, como líder, constrói ou destrói confianças. Protege ou expõe alguém, incentiva ou silencia. Tá? Então, deixe um convite aí para vocês. Pense em uma atitude sua que pode ser ajustada para tornar seu ambiente mais saudável e comece por ela. Então, uma atitude pode mudar tudo, pode mudar a equipe, pode mudar o clima da sua loja. Tá? Então, fique aí, pense o que você pode fazer hoje, nada muito grande, algo simples que pode agregar a todos, tá bom? E assim, né, para concluir, a liderança não se mede pelo que impõe, mas pelo que você inspira as outras pessoas. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram falar? Enfim. Tá tudo certo? Entendeu tudo? Tá tudo... Quem quer falar alguma coisa? Tem Eu acho que todas as minhas dúvidas eu pautei, assim, e as minhas opiniões também. Acho que isso é muito bom. É bom a gente falar, né? Uhum. Faz bem, às vezes a gente escuta e não fala para as pessoas que tem que falar, acaba nos prejudicando, mas eu acho que eu fiz bem. E era isso o intuito, né, da reunião? Exatamente. Colocar e se pronunciar devidamente, né? Isso. Neide, Vilma, Isaías, vocês querem comentar mais alguma coisa? Tem alguma coisa para acrescentar? Enfim. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, eu não sei. Eu dou uma contornada ali na situação, mas eu queria te perguntar. Quando funcionários, às vezes a gente, igual você falou, a gente sempre conversa, a gente sempre tenta fazer um dia temático, aquela alegria. Acaba acontecendo muito comigo, que às vezes as meninas acabam misturando um pouco. Aí sempre quer me procurar para pedir uma opinião, o que faz com o pai, o que faz com a mãe, o que faz com o namorado, o que faz com a tia, se mora sozinha, se faz faculdade, se mora com o pai, se volta para a terra de onde veio. Eu falo, meu Deus. Aí eu falo, eu fico assim, meu Deus, porque como a gente conversa, ela sente que tem uma certa abertura e acaba ultrapassando as barreiras. Então, muitas meninas me procuram para perguntar sobre a vida pessoal delas. Aí eu falo assim, olha, eu vou pensar, eu falo assim, eu vou orar por você, eu vou ver o que, né?
Como que eu posso te ajudar? Mas aí eu falo, segue o seu coração. Aí eu falo, ai meu Deus, será que eu falo isso mesmo ou eu não falo isso? O que a gente deve fazer quando os funcionários procuram a gente para ficar perguntando sobre a vida pessoal deles? Porque tá tendo muito negócio de ter problema dentro de casa, viu? Os jovens hoje em dia, meu Deus, que geração é essa? Muito problema. Psicológico, Exatamente. interno, físico. Eu falo, meu Deus. E quando eles procuram a gente para, Evelyn, como que eu faço com a minha mãe? Ela não me entende, eu quero mudar, eu quero morar sozinha. Você acha que eu vou conseguir? Qual é o exemplo? O que você me... Eu falo, ai, caramba, e agora? Então, olha, Evelyn, pensa o seguinte, né? Tem algumas coisas positivas, né, quando você traz isso, no sentido que se o liderado te procurou para outras questões fora do trabalho, porque ele tem confiança em você, tá? Primeiro ponto. Ele confia em você para expor outras coisas além do trabalho para você. Além de estabelecer uma relação de confiança, você tem um exemplo, talvez, o que você demonstra de pessoa, como você é, talvez na sua vida pessoal, do que eles sabem de você e tudo mais, também inspira eles. Tá? Então, eles veem talvez você como uma pessoa que pode ser esse mentor, né? De, olha, sobre o seu exemplo, o que você faz. Tá, e qual é a posição perante disso? Todos os exemplos que você falou assim, olha, eu vou orar por você, eu vou segue o seu coração, isso é uma forma, não tá errado, tá? Porque é como se você não falasse, olha, faz isso, que vai dar certo, e de repente não dá e a culpa é sua. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Seja em qualquer situação, um trabalho principalmente. Se alguém falar para você, olha, o que você acha, tal, você pode falar assim, ó, se fosse eu faria assim. Não fala, pessoal, faça assim, porque se não der certo, a culpa é sua. Eu fiz o que você mandou, tal, e não deu certo. Então, você pode fazer perguntas para a pessoa, no sentido, olha, sei lá, exemplo, se você, eu não sei se eu termino sim ou não com o meu namorado, por exemplo, tá? Faça perguntas. Por que você, no seu coração, você sente em terminar? Mas sempre voltado para ela possa achar as respostas dentro dela. Não, você podia muito bem responder assim, olha, você acha que eu termino com o meu namorado? Termina assim, ele não é legal não, ele faz você sofrer. Você tá numa opinião sua, nesse sentido, entende? Então, voltar para outra pessoa ou deixar algo aberto. Como, por exemplo, olha, eu vou rezar para você, siga o seu coração, ou até mesmo falar assim, olha, sinceramente, nesse assunto eu não consigo te ajudar. Entendeu? Nesse sentido. Mas tem uma posição, Evelyn, que você não se comprometa com uma resposta. Entendeu? Tá bom. Certo? Então, esse é o mais importante. Então, é sinal do quê? Que eles confiam em você, eles espelham em você. Só que você não pode se comprometer se algo não der certo daquilo que eles querem que você dê a sua opinião. Então, para depois a gente não ficar saindo pior, né? Mas você me aconselhou, você falou, eu já tenho as coisas do trabalho, você tá misturando tudo, eu não sei. Aí parece que depois a gente que é ignorante, a pessoa tá ali querendo uma atenção. Ixi, vira... Certo? Mais alguma dúvida? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, perfeito, gente. Agradeço a presença de vocês, né? Foi muito bom esse encontro, né? Da minha parte, eu agradeço a participação de vocês, espero ter contribuído um pouco para poder abrir a consciência do papel de vocês dentro da organização, dentro das pessoas que estão abaixo de vocês, e vocês, principalmente, na vida de vocês, tá? Lembre-se, a gente só consegue ser bom líder a partir do momento que eu tenho essa liderança dentro de mim, minha vida, principalmente. Tá bom? Então, bom sábado para todos, bom fim de semana e até a próxima. Obrigada para você também. Bom sábado e bom final de semana. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, muito obrigada.